No vídeo de hoje, o assunto são os furacões. E será que eles estão aumentando em frequência e aumentando em intensidade? Bom, tem muita gente que diz por aí que sim, mas eu vou mostrar para vocês os dados colhidos das principais agências meteorológicas que têm os dados de furacões, tal, bastante fidedignos e bastante realistas. E com isso, eu vou mostrar para vocês esses dados e fiz um apanhado geral desses dados, dos maiores furacões, e nós vamos ver a verdade. Beleza? Então já peço a vocês que largem o dedo no like e no final do vídeo dá um recadinho para mim, primeira vez, se inscreva. Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Estudo comprova que frequência de furacões vem aumentando há 150 anos. E tem outra aqui que fala que 4 décadas de dados mostram que os ventos dos furacões estão cada vez mais fortes. Bom, vamos começar justamente, vendo os dados dos furacões. Isso que vocês estão vendo aqui, tá, são os furacões lá nos Estados Unidos, tá, do Atlântico, tá, e pegaram aqui, ó, justamente isso está escrito aqui, ó, landfalling, quer dizer que atingiram a Terra. São os furacões que atingiram a Terra. Então nós podemos ver que tivemos um período aqui, ó, lá no iniciozinho, bem, ó, bem início lá de 1900, tá, ó, o final de 1800, onde que os furacões atingiram bastante lá os Estados Unidos, na costa. Depois diminuiu um pouco, depois aumentou ali na década de 80, tá? E houve uma estabilidade, uma queda, aumentou, aumentou. Aí os 2 últimos anos foram bem mais fracos, a de atividade. Teve um período aqui onde que ficou mais de 10 anos sem grandes furacões atingirem o continente americano no Atlântico. Mas atingir o continente não quer dizer que nós estamos falando de todos os furacões. Mas só que os dados que tem mais antigos, eles só mostram que eles conseguiam ver o que atingiu o continente. Por quê? Porque não tinham satélite. E às vezes tinham relatos, de barcos, de navios tal, antigos, e pegava uma tormenta, então, mas você não sabia se era tempestade, se era uma depressão ou se era um furacão. Tá? Então a gente não sabia se que vamos dizer assim, que dependendo de um furacão de categoria 1, de uma tempestade tropical, dependendo de como seja, tá? É muito próximo à situação do mar. Claro, um categoria 5 já ele é totalmente diferente, né? Então nós temos aqui os maiores furacões medidos aconteceram realmente ali na década de 90, né, que atingiram, foram 4 que atingiram lá os Estados Unidos, nós estamos falando de categoria 3 para cima, tá? São os maiores furacões, chamados majors furacões. E quando nós pegamos esse mesmo dados por décadas, nós vemos que um período muito ativo foi na década de 1940, inclusive ali também na década de 1890, tá? Foram os períodos mais ativos, depois só foi lá em 1910 e também na década de 2000, tá? Onde que tivemos também um período de atividade. O resto, tá, foi mais ou menos, onde poucos furacões atingiram justamente o território norte-americano. Tá? Então, nós temos essa situação. E com isso aqui, todos os dados estão aqui para quem quiser ver lá, tá? Tá tudo certinho aqui. Bom, agora nós estamos falando, de todos os furacões do Atlântico. Tá? Nós estamos falando do Atlântico, onde que nesse dado de cima nós temos todos os furacões, nos dados de baixo nós temos os furacões, que são aqueles, vamos dizer assim, maiores, nas majors, ou seja, são os furacões de categoria 3 para cima. Tá? Os dados aqui para trás eles são uns poucos prejudicados, tá? E aqui nós podemos ver que houve um período de muito baixa atividade, dos maiores furacões na década de final da década de 60, início de 70 até 80. A partir da década de 90 houve um aumento, tá? Houve uma tendência de aumento, e apesar de que os 2 últimos anos não foi tanto assim, tá? E até mesmo na quantidade de furacões vinha mais ou menos numa estabilidade, um pouco acima, um pouco abaixo na quantidade, lembrando que aqui os dados eram muito menos precisos,
E quando a gente fala justamente no final da década de 90 para cima, né, principalmente 1995 para lá, houve um aumento, sim, na quantidade, tá, de furacões no Atlântico. Isso aqui são dados medidos por satélite. Tá? Tanto houve esse crescimento aqui, ó, de 70 até a década de 90 do século passado até agora, né, houve um aumento, um incremento na quantidade de furacões fortes. Como houve também aqui na década, né, de 1800, final do século XIX para o início do século XX, tá? Houve também um período de muita atividade, regulado por menores atividades. Depois houve um hiato bastante grande aqui de muitos furacões de categoria alta e depois aumentou novamente. Tá? Mas nós vemos que há sempre algumas variações para cima ou para baixo ali nessa região do Atlântico. Mas acontece que, quando a gente fala justamente de como foi observado, né, muitos furacões, né, ou seja, tivemos, nesse final realmente, tivemos um acréscimo, tá? Mas muitos furacões no Atlântico eles foram perdidos antes das eras de satélite. Teve uma pesquisa em Vec et al. Que mostra que quando esses furacões chamados desaparecidos eles são estimados e contabilizados, tá? Eles são estimados e contabilizados na atividade de furacões em toda a bacia, né, anteriores, pegando principalmente década de 60, década de 70, né, do século passado para trás, até mesmo o caso, né, mesmo com o mínimo profundo de 1960 a 1980, né, onde nós podemos ver aqui nos dados, né, que teve realmente, ó, um grande, nesse buraco aqui, vamos dizer assim, né? Um grande mínimo da atividade, ó, tanto do total quanto dos maiores furacões, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente faz essa contabilidade, a gente vê que não houve muitas alterações. E não há evidências vamos dizer assim, não há evidências crescentes em escalas centenárias, né, onde nós podemos ver justamente, tá? Que. Peraí, calma, volta. Não há evidências de escalas centenárias em que furacões atinjam a costa dos Estados Unidos ou grandes furacões, né, no Atlântico, da mesma forma que furacões na bacia do Atlântico como um todo, tá? Não há fortes evidências de um aumento de uma vez do final de 1800 em relação para cá dos grandes furacões, em proporção. Isso aí quando a gente coloca esses furacões, né, desaparecidos, tá? Eles são contabilizados. Esse artigo, inclusive, é um artigo que a própria NOAA, né, cita. Tá? A própria NOAA cita. Inclusive, vamos continuar aqui. Quando nós englobamos, tá? Aqui, ó, frequência global, né, de furacões. Só que nós estamos falando daqui, tá? Essa frequência desses tropicais, nós pegamos os grandes e os pequenos. Os grandes, eles deram uma subida. Realmente, quando a gente faz até uma contabilidade, tal, até eles deram uma subida. Nós estamos falando aqui dessa trend, né, que coloca, né, um pequeno aumento, né, quando a gente fala somente esse frequência global do Atlântico. Tá? Quando nós estamos falando dos furacões normais, ou seja, até a categoria 2 tal, não há também, ó, a subida, a subida, a descida, e principalmente aqui, né, esse aumento na frequência a partir da década de 90. Só que dados de 1980 são dados muito curtos. Acontece que aquilo que eu te falei, né, do VEC et al, que está lá no site da NOAA, tá como evidência, como justamente bibliografia, não há fortes tendências crescentes em escalas centenárias em furacões que atingem a costa dos Estados Unidos ou grandes furacões. Da mesma forma, e para furacões em toda a bacia do Atlântico, após ajuste de observações de capacidades, ou seja, após ajustar aqueles furacões chamados desaparecidos. Não há forte evidência de um aumento, né, de uma vez que o final de 1800 em furacões. Grandes furacões ou a proporção de furacões que atingem grande intensidade de furacão. Ou seja, não houve
quando tem esse ajuste desses dados dos furacões desaparecidos no Atlântico, tá? Não houve esse aumento que estão dizendo agora com relação esses, vamos dizer assim, em relação ao século passado, a relação ao final do século passado, mas é observado como um todo uma intensificação. E isso tem um porquê. Bom, vamos ver aqui, inclusive, os dados da Austrália, que são também fabulosos. E nós podemos ver que os furacões severos e não severos, desde a década de 1970, onde que nós vemos que há uma tendência, né, uma tendência de queda desses dados, né, da frequência ali na região da Austrália, onde eles conseguem, né, saber, eles conseguem pegar esses furacões severos e não severos. Houve uma grande tendência aqui, na década de 1980, na década de 1970, e depois essa tendência ela foi caindo, caindo até os dias atuais, tá? Onde que nós vemos que esses dados eles são, né, bastante atuais, e tá aí para quem quiser ver, pode ir lá na Bureau Australiano Meteorologia, que tá tudo lá. Acontece que vamos ver aqui, ó, agora os furacões somente do Atlântico Norte somados ao do Pacífico, tá? Onde que nós temos que no Pacífico eles são esses daqui em vermelho e do Atlântico eles são em azul. Mesmo quando a gente coloca esses lados a lado, nós vemos também uma frequência, né, diferente, onde que na década de 90 tivemos uma atividade crescente, ficou um pouco em alta, diminuiu e voltou. No Pacífico há uma grande estabilidade, sendo que muito mais alta aqui no início, tá, da década de 50 e 60, depois há uma queda, depois há uma subida, depois há uma queda e uma pequena subida e agora uma queda novamente. Tá? Então nós percebemos grandes variações ali no Pacífico. Mais uma coisa muito interessante que aconteceu. Tá? Quando nós pegamos os dados, tá? Os dados dos furacões, todos dos maiores furacões, ou seja, dos major hurricanes, na parte da frequência, ou seja, de como eles acontecem, de quando eles acontecem, na sua intensidade, tá? Quando eles se repetem. Quando nós plotamos esses dados, principalmente na questão do globo, nós vemos que há um aumento com relação à década de 1980, que justamente, ó, 90, depois baixa um pouquinho, depois aumenta, depois baixa um pouquinho, aumenta, depois baixa e aumentou de novo um pouquinho. Houve essa situação aqui. Em relação, se nós pegarmos em relação a 1980, tá? Podemos dizer que houve até uma leve tendência de aumento. Mas isso aí tem uma grande situação. Em 2021, o sexto relatório de avaliação do IPCC afirmou que a baixa confiança na maioria das tendências relatadas de longo prazo, né, multidecadais e centeniais, na frequência dos ciclones tropicais. Ou mesmo assim, né, essas métricas, né, baseadas em intensidade devido a mudanças na tecnologia usadas para coletar dados de melhor rastreamento. Contudo, observações que, a propósito global, né, dos principais furacões aumentaram nas últimas 4 décadas. Nós vimos nos dados, né, de 1990, lá da década de 90 para cá, principalmente. No entanto, como já é mostrado, este é um produto da AMO. A AMO quer dizer Oscilação Multidecadal do Atlântico e não faz parte de nenhuma tendência a longo prazo. Oscilação multidecadal do Atlântico. Acho que vocês, a maioria aqui, não conhece. Quem já está há muito tempo no meu canal sabe. E quando nós entramos ali na página da própria NOAA, tá? Nós vemos o quê? O que é, né, a AMO, que é a Oscilação Multidecadal do Pacífico, do Atlântico. Então a AMO é uma série de contínuas mudanças de longa duração na temperatura da superfície do mar,
do Oceano Atlântico Norte, com fases frias e fases quentes, que podem durar de 20 a 40 anos de cada vez, uma diferença de cerca de 1 grau Fahrenheit entre extremos. Essas mudanças naturais vêm ocorrendo há pelo menos 1000 anos. Tá? Vem ocorrendo há pelo menos 1000 anos. São os dados que a gente coleta, tá? Quando fazemos as observações do paleoclima lá da região. Agora, vem aqui, ó, eles afetam chuvas secas, tal, mas esse aqui é realmente um vídeo falando de furacões. Então, ele fala justamente aqui, ó. Qual a importância da oscilação quando se trata de furacões? Em outras palavras, é um dos maiores impulsionadores ou apenas um jogador menor? Durante a fase quente da AMO, o número de tempestades tropicais que se transformam em furacões severos é muito maior que durante as fases frias. Pelo menos o dobro, desde que a AMO passou para a sua fase quente por volta de 1995, os furacões severos tornaram-se muito mais frequentes, o que levou a uma crise no setor de seguros. Por quê? Furacões mais frequentes que atinjam mais a costa dos Estados Unidos têm aquela situação, ou costa dos Estados Unidos ou qualquer lugar, tá? Tem aquela situação de que há danos mais severos. E a única flutuação nos dados que nós vimos para cima nos furacões que foi mostrado foram os dados do Atlântico Norte, justamente onde fica essa região da oscilação multidecadal do Atlântico, onde nós vemos que a partir, né, de 1995 ele começou a virar para uma fase positiva, naquela fase que teve aquele hiato, né, que eu falei, né, de 1960 até final da década de 80 tal. Ele estava numa fase fria, ou seja, diminuía a quantidade de furacões grandes. E aqui no início, aquela fase onde, desde lá da década de 40 tal, que tiveram furacões, daqui eu falei que subiu, desceu, tá aí a fase quente mostrando. Onde que nós podemos ver também, que no próprio site da NOAA, a AMO influencia a intensidade ou a frequência dos furacões? Ele fala que a frequência das tempestades de categoria fraca, tempestades tropicais e furacões fracos não é muito afetada. Ou seja, a quantidade do número de furacões, né, de baixa intensidade. E nós vimos aqui justamente que essa frequência de baixa intensidade, tá? De baixa intensidade não sofreu grandes variações. Agora, quando nós falamos dos furacões de alta intensidade, sim, sofreu bastante variações. E com isso, o que diz aqui? No entanto, o número de tempestades fracas que se transformam em grandes furacões aumenta visivelmente. Assim, a intensidade é afetada, mas claramente a frequência dos grandes furacões também é afetada. Nesse sentido, é difícil discriminar entre a frequência e a intensidade e a distinção do que torna-se algo tanto sem sentido. Ou seja, a própria NOAA está falando que os furacões eles aumentam por causa de aqui, tá? Oscilação do Atlântico multidecadal do Atlântico Norte. Não tem nada a ver com temperaturas globais. Tem a ver com essa oscilação do oceano e mostrou que várias alterações aqui com relações aos dados, né, mostram que houve um aumento um pouco e depois tendência de queda, tal. Ou seja, se nós pegarmos no final uma tendência de queda, uma tendência de estabilidade, uma tendência de subida, outra tendência de estabilidade em cima, mas com relação à fase fria da multidecadal, nós vemos que houve uma pequena tendência de subida dos furacões fortes. Mas isso aconteceu por causa do Atlântico e não por causa global. Beleza?
Isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Já peço a vocês que se inscrevam se for a primeira vez e larga o dedo no like. Forte abraço. Até a próxima.